Cavar certo no lugar errado também é cavar errado. Não adianta a gente publicar o conteúdo certo se a nossa audiência não está alinhada. Tem alguém aí ainda em dúvida ou com algumas pulgas atrás da orelha em relação a nicho, subnicho, público-alvo e persona? Porque se tiver, hoje é dia da gente entender direitinho tudo isso e nunca mais esquecer para que a gente possa, como eu disse lá nos stories, cavar certo. Então, assim, a proposta da live de hoje é muito engraçada porque, assim, eu já vi tanta gente falando tanta coisa, com tanta dúvida, e eu tentei encontrar uma maneira didática de quebrar um pouco esse assunto que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre nicho, subnicho, público-alvo e persona. E assim, pode até ser que soe um pouco complicado para quem nunca ouviu falar sobre isso. Se você nunca ouviu ou se você tem muita dúvida em relação aí, aguenta as pontas porque eu tenho certeza que você vai sair dessa live pelo menos entendendo um pouco mais do que você sabia quando você chegou aqui. Eu vou me esforçar bastante para que isso aconteça, tá bom? Assim como eu falei lá na live, nos stories hoje, tem uma analogia que eu gostaria de fazer aqui para vocês, que eu ouvi do Murilo Gun, que fala o seguinte: cavar certo no lugar errado também é cavar errado. Então, o que acontece trazendo isso aqui para o nosso mundo? Não adianta a gente publicar o conteúdo certo se a nossa audiência não está alinhada. E também não adianta a gente ficar ali, de repente tá até com a audiência certa, mas a gente tá publicando conteúdo errado. A gente tá quase que ali cavando a própria cova. Verdade seja dita. As pessoas vão embora quando elas não conseguem se conectar com aquele assunto, ou também quando você tá falando de algo super legal, super interessante, mas infelizmente aquela audiência não tá muito interessada nisso. Você pode ter problemas de engajamento, você pode ter problemas de vendas, né? Então, assim, se as pessoas não estão interagindo muito com as suas postagens, já é um forte sinal. Se as pessoas não estão ali comprando quando você tem uma ação ou não estão indo no seu espaço, também é um forte sinal de que, de alguma maneira, o seu conteúdo, a informação que você está trazendo, ela tá meio que desconexa, não tá muito legal com aquela audiência. Tudo certo até aqui? Vão mandando coraçõezinhos e oizinhos para mim para eu poder saber que vocês estão aí. Uma coisa que é muito importante que vocês saibam é que as pessoas, normalmente, elas não compram o seu produto e o seu serviço. As pessoas compram a transformação que você gera para elas. Então, não é que ela tá ali comprando um produto meu porque Nossa Senhora ela gosta de mim ou porque Nossa Senhora ela gosta muito do Instagram. Não, é porque ela quer o benefício que o Instagram pode trazer para a vida dela e para o negócio dela. Quando ela compra uma roupa na sua loja, não é porque ela te ama de paixão, ela compra porque ela tá querendo se sentir mais bela, com uma autoestima melhor, tá querendo se sentir bem vestida de repente para o trabalho. Então é sempre a transformação. Ela não vai lá no seu salão só porque ela adora pintar a unha, é por conta do que vem depois de quando ela pinta a unha. As pessoas elogiam, ela tem uma aparência de pessoa que se cuida, ela gosta, então é sempre a transformação. E a gente tem que ficar com muito foco nisso. E se a gente não consegue fazer a comunicação certa, as pessoas não vão chegar até a gente. Então, isso daí é um dos pilares do negócio. E aí eu não tô falando nem de negócio digital, eu tô falando de qualquer negócio. E para que a gente possa falar de comunicação, a gente tem que falar de público-alvo e persona. Vocês vão entender direitinho esses termos porque eu vou explicar aqui, tá? Mas antes mesmo da gente falar de público-alvo e persona, a gente tem que falar de duas coisinhas, duas palavrinhas que são bem pequenininhas e que ainda tem muita gente que tá ali meio que indecisa, que é a questão do nicho e do subnicho. Tem alguém aí que ainda tem dificuldade com nicho, subnicho,
persona, público-alvo. Tem alguém aí que não sabe nem o que significa essas coisas? Tiveram várias perguntas, na verdade, aqui, ó. O pessoal começou assim, ó. Eu já montei as personas, mas parece que eu não tenho acertado. Sempre tive dúvidas sobre isso. A Geisa, que acabou de mandar aqui, perguntou como oferecer um serviço que já existiu e não tenho muita referência na internet. Acho que estou realmente cavando certo no lugar errado. Ai, gente, vocês são demais. Tenho dúvidas, principalmente nicho e subnicho. O que eu posso estar fazendo errado? Mesmo com linguagem simples voltado para o cliente, só tenho atraído profissionais, se eu não me engano, nicho e subnicho. Beleza. Então tem várias duvidazinhas aí e espero conseguir matar todas essas dúvidas aqui. E se ficarem dúvidas, a gente tenta responder no final. Bora lá então? Então vamos lá. Então, para começar, a gente vai falar sobre o mercado. Então, agora, para falar sobre o mercado, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem para vocês verem aqui. Para a gente falar de mercado, eu gostaria que vocês pensassem numa pizza, exatamente, numa pizza, tá? Então vocês vão fazer essa analogia a partir de agora. Quando a gente falar de mercado, vocês vão pensar sobre a questão de uma pizza. A pizza, então, ela é um todo, beleza? Então, o mercado, no nosso caso aqui, pode ser o mercado da saúde e bem-estar, o mercado de idiomas, gastronomia, beleza, educação, fotografia, mercado financeiro. Então, o todo é o que a gente chama de mercado. Tá? Então façam essa analogia. Mercado é a pizza, é o negócio todo. Entenderam direitinho o que é o mercado? Então, quando a gente pergunta assim, qual mercado você atua, você pode falar, eu atuo no mercado da beleza. As pessoas falam também da palavra segmento. Eu atuo no segmento da beleza, eu atuo no segmento da educação, tá? Então também pode ser assim. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa no mercado, então a gente pensa nesse todo. E dentro desse todo, gente, tem pessoas que estão tanto querendo vender quanto pessoas que estão querendo comprar. Então esse é um dos principais motivos que as pessoas falam coisas que eu vi ali na pergunta. Se eu tô atraindo muito profissional. Em vez de eu atrair pessoas que poderiam comprar o meu produto, eu tô atraindo muito profissional. Por quê? Porque você provavelmente está criando conteúdos para o mercado e não para a sua persona, e a gente vai chegar lá. Tudo bem? Então, aqui falando de mercado. Agora, vamos falar sobre nicho. O nicho vai ser um pedaço da pizza. Então, enquanto o mercado é a pizza como um todo, o nicho, ele é um pedaço dessa pizza. Então, ele é um pedacinho desse mercado, tá? Então, pra gente falar de forma mais ampla, a gente pode entender o seguinte, dentro do mercado, né, tá aqui grandão, a gente tem o nicho. Dentro do nicho, a gente tem algumas soluções que são um pouco mais específicas. Então, por exemplo, dentro do segmento de saúde e bem-estar, eu posso ter alimentação, atividades físicas, medicinas alternativas e por aí vai. Dentro do mercado financeiro, eu posso ter investimentos, educação financeira. Dentro do segmento aí do mercado da beleza, a gente pode ter maquiagem, penteado, cosméticos, receitas, unhas e por aí vai, uma infinidade de coisas dentro do nicho da beleza. Dentro de idiomas, eu posso ter inglês, espanhol, francês, alemão. Dentro de moda, eu posso ter estilo, tendências, moda consciente. Então, assim, é um pedaço um pouco mais específico daquele mercado. Tudo bem até aqui? E aí, dentro desse nicho, existem coisas que são muito legais da gente comentar. Muitas pessoas
ficam assim, ah, sim, mas eu tô querendo, sabe, entrar num determinado nicho, mas sabe o que acontece? Tem muita gente, ou, ai, se eu queria fazer uma determinada coisa, mas eu não sei se tem público para isso, né? Então existem duas coisas aqui. Quando tem muita procura e pouca oferta, é um cenário maravilhoso, o nicho tá ali, ó, tranquilinho, porque você pode fazer o seu negócio, mas tem que ter uma observação. Se não tem ninguém falando sobre isso, isso também pode se tornar uma ameaça, porque pode ser que pessoas tenham tentado falar sobre esse determinado assunto e não virou, não teve demanda suficiente. Então, assim, é aquela frase assim que às vezes você querer ser inovar demais nem sempre é tão bom assim. Então é sempre bom você dar uma olhada no que já está acontecendo. E aí acaba surgindo um outro problema que as pessoas ficam falando assim: ah, não, mas o meu nicho, ai, meu nicho tá super saturado. Tem muita gente, não, tem muita gente falando de marketing digital, tem muita gente falando de unha de fibra, tem muita gente falando de maquiagem e por aí vai. E aí o que que você tem que fazer quando chega dentro disso? A gente tem que subnichar. Então a gente tem que diminuir um pouquinho mais ainda e atender necessidades ainda mais específicas para que a gente efetivamente consiga se diferenciar. Deu para entender até aqui? Se tem gente pedindo outras coisas, é porque existe um forte indício de que a gente precisa subnichar. Então, o mercado é o quê? É a pizza. O nicho é o quê? É uma fatia dessa pizza, é uma fatiazinha daquele mercado que atende algumas dores, algumas dúvidas e necessidades específicas. O subnicho, ele é como se fosse uma fatia ainda menor ou apenas um dos elementos daquele pequeno pedaço, daquele pequeno mercado. Então, o mercado é a pizza, o nicho é uma fatia da pizza e o subnicho, ele é um dos elementos daquele pedacinho de pizza que você tirou ali. Ou seja, no caso aqui eu escolhi o queijo para fazer a analogia com vocês. Então, o queijo, ele é o subnicho. Então, o subnicho, ele vai assim, de uma forma muito específica atender às necessidades que o nicho maior não atendeu. E eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Uma coisa legal de fazer analogia com o subnicho é o seguinte: muitas coisas surgem de problemas que nós temos, problemas pessoais que nós temos e nós não encontramos soluções no grande mercado ou no pequeno mercado, ou seja, a gente não encontra nem na pizza e nem no pedaço da pizza e a gente acaba criando uma necessidade que vira o subnicho. Então, muitos novos mercados e negócios surgiram exatamente disso, das pessoas não encontrarem soluções. Um exemplo aqui. O mercado, saúde e bem-estar. O nicho, alimentação. O subnicho, alimentação vegana. Então, tem muita gente falando de alimentação, mas não tem tanta gente assim falando de alimentação vegana. Outro exemplo aqui, o mercado da beleza, muito grande, né? O mercado da beleza, mas voltado para o nicho de penteados, né? Penteados, legal, mas tem gente ainda falando de penteados. O que a gente pode fazer para subnichar? Penteados para cabelo curto, penteados para cabelo longo, entende? Então a gente ainda subnichou e consegue atender uma parcela ainda mais específica da nossa audiência e da necessidade das pessoas, tá? E se você quiser, você pode ir ainda mais fundo, porque ainda pode ser que o subnicho esteja saturado, né? Então a gente também pode ser ainda mais específico, que é o que a gente chama de subnicho do subnicho ou super nichado. É quando você fala de uma coisa tão específica que você vai assim, ó, na veia atender às necessidades de uma parcela menor de pessoas. E calma, que eu já chego lá e eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo. No meu caso, Simone, o mercado que eu atuo é o mercado de marketing.
O nicho que eu atuo é o marketing digital. O subnicho que eu escolhi foi marketing digital para iniciantes. E eu super nichei ainda mais. E eu resolvi falar de marketing digital para iniciantes, mas não é qualquer iniciante, é apenas para as mulheres iniciantes. Entenderam? Então eu super nichei e se eu quiser, eu ainda posso super nichar ainda mais. Então, quando a gente vai super nichar, a gente tá cuidando de uma parcela ainda menor, ainda mais específica do mercado que a gente resolveu atuar. Então, eu vou trazer exemplos aqui, tá? O mercado da saúde e bem-estar. Começou as buzinas. O negócio para, o pessoal para aqui. Então vamos lá. Ainda dentro vou dar um exemplo do super nichado. O mercado, saúde e bem-estar. O nicho, alimentação. O subnicho, alimentação vegana. E o super nicho, alimentação vegana para gestantes. Vamos mais um exemplo. Mercado, beleza. O nicho, penteados. Subnicho, cabelos curtos. Então, penteados para cabelos curtos. E o super nicho, penteados para cabelos curtos crespos ou lisos, tanto faz. Então, deu para entender bem como é que fica isso? Então, agora você tem que pensar como é que você pode fazer isso dentro do seu negócio. Mas tem uma dúvida que fica muito aqui latente, Si, legal, eu gostei desse super nichado, entendi direitinho. Mas, poxa, será que se eu fizer isso, eu não estou diminuindo muito a possibilidade do meu mercado? Ou seja, o mercado era grandão, eu ia falar para 1 milhão de pessoas. E de repente eu estou falando só para 10 mil pessoas? Será que não é muito ruim eu diminuir? Será que não era melhor eu falar para um monte de gente? Quando você quer atingir o todo, você não atinge lugar nenhum. Então, imaginem vocês um alvo desse tamanho, se você tacar, qualquer lugar serve, né? Não é verdade? Só que acontece que esse qualquer lugar serve não vai te ajudar. Então, quanto mais específica você for, mais você vai ter chances de conversão, porque você consegue falar exatamente para uma audiência que está extremamente interessada naquilo que você quer. E aí fica muito mais fácil de você converter, também fica muito mais fácil de você gerar conteúdo, porque você não precisa ficar pensando em 38 mil coisas. Você vai muito específica na dor da sua audiência. E a gente vai falar ainda de persona para saber direitinho como fazer isso. Deu para entender até aqui? Ajudou vocês a questão da analogia da pizza? Depois vem o pedaço da pizza, depois vem o queijo. Eu esqueci de falar, né? O super nichado eu coloquei numa outra imagem aqui. O super nichado é como se fosse o tipo de queijo. Então, por exemplo, o queijo vai ser o subnicho e o super nicho é um queijo cheddar, um queijo, sei lá, parmesão, um queijo de qualquer outra coisa, entendeu? Então a gente vai cada vez mais a fundo, cada vez mais específico. Tudo bem? E tem algumas vantagens da gente falar de subnicho. A gente, ir nichando cada vez mais. A gente consegue criar produtos exclusivos que atendem diretamente à necessidade dessas pessoas. A gente consegue conhecer profundamente o nosso cliente. A gente consegue realizar campanhas de marketing muito mais assertivas. E aí acaba saindo daquele problema. A Carol postou uma pizzazinha. E a gente acaba saindo daquele problema de jogar para todo mundo e voltar ao público que a gente não quer, né? A gente acaba criando um relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo e muito mais conectado com a nossa audiência. A gente deixa de concorrer diretamente com grandes empresas e isso é muito importante, principalmente para quem é pequeno. Às vezes você atender uma necessidade específica para um público menor e não ficar concorrendo com o grande é a melhor solução, né? E por último, tem uma maior taxa de conversão também, tá? E aí,
tem uma outra coisa que acontece ainda. Porque, né, não é suficiente, aqui a gente vai indo cada vez mais a fundo. Pode ser que você comece a pensar no seguinte: então, sim, mas sabe como é que é? Se eu começar a subnichar muito, se eu começar a ser muito específica, será que eu não vou ter que ser muito, muito especialista dentro deste assunto para poder falar? O que vocês acham? Vocês acham que para subnichar muito assim tem que ser muito, muito especialista? Comentem aí comigo. Tô esperando, tô esperando. A comunicação mais assertiva. Se posso escolher um nicho com 3 assuntos deste nicho, tipo beleza com alimentação, maquiagem e exercício físico. Então, já que eu vou falar já já sobre isso, porque na verdade é a maior dúvida. Na verdade, eu não aconselho, tá? Mas é a maior dúvida de quem é youtuber e de quem é influenciadora. E aí eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Então, assim, o que acontece e é para a área da educação, para todas as áreas funciona isso, tá? Então, assim, existem 2 tipos de especialistas e eu acredito que resolvendo isso, vocês vão conseguir se sentir muito mais seguras, tá? Existe um tipo de especialista que é aquele especialista certificado. É aquela pessoa que estudou muito, que fez curso, que fez graduação, né? Que de repente teve até um negócio, mas ele foi lá, ele estudou, ele se certificou para isso e toda a autoridade dele é mais científica, é mais embasada. Por quê? Porque ele foi lá e estudou para isso. Então, assim, médicos, nutricionistas e várias outras áreas, né? Mesmo eu que estudei muito dentro do meu negócio, eu posso ser considerada uma especialista certificada, porque eu fiz vários cursos para isso, tá? Mas existe um outro tipo de especialista que é o que está mais em voga no momento e que eu acho que é o que tende a ter muito mais resultados na era da internet, que é o especialista empírico. É aquela pessoa que ela passou pelos problemas, por alguns problemas, e ela enfrentou isso, e ela foi buscar soluções no mercado, e ela realmente teve que estudar, pesquisar, se ferrou muito na vida, sofreu, e ela aprendeu muito sobre aquele assunto, e ela resolveu compartilhar o conhecimento, ou de repente criar produtos para atender essa necessidade que era só dela. Então, por exemplo, aquelas padarias que existem hoje, produtos para celíacos, surgiram exatamente disso, porque não adiantava ser um pão, tinha que ser um pão que era possível que uma pessoa celíaca pudesse comer, entende? Então essas necessidades, muito, a questão da lactose, então assim, essas coisas que são muito específicas, normalmente elas vêm de necessidades das pessoas. E isso é empírico. E o que é empírico, não necessariamente você precisa ter tantos diplomas e certificados para você falar. Então, uma mulher, por exemplo, que tem um cabelo crespo, ela teve que buscar trilhões de soluções para o cabelo dela. Então, ela é uma pessoa que é especialista para falar sobre isso, porque ela tinha um problema, ela foi buscar soluções e ela acabou se tornando uma especialista dentro deste assunto, embora não necessariamente ela tenha feito 1001 cursos, tá bom? Deu para entender? Se não sei o mercado, mas meu nicho é marketing digital para empreendedoras micro. É um caminho? É um caminho como o meu. E você, no seu caso, pode subnichar ainda mais. Porque eu não entendi. Microempreendedoras, você diz, né? Você pode nichar com certeza. Acaba sendo muito mais assertiva. E a gente vai falar sobre isso na hora que a gente entrar na questão da persona. Tudo certo até aqui? Legal, show de bola. Então vamos lá que agora a gente vai mais a fundo. Vamos mais a fundo ainda. Show. Bora lá. Então, a gente falou de mercado, a gente falou de nicho, a gente falou de subnicho e a gente falou de super nicho.
né? E a gente falou das vantagens que tem da gente ir cada vez mais a fundo na necessidade das pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o famoso público-alvo. O público-alvo nem deveria ser um bicho de 7 cabeças assim, mas ele acaba sendo. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Então, falando de público-alvo, quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de uma coisa mais geral, vamos dizer assim, tá? De dados demográficos, de classe social. A gente pode falar, por exemplo, da região onde a pessoa mora, a gente pode falar da profissão geral dessa pessoa. Então, normalmente são dados assim um pouco mais amplos, tá? Então, o meu público-alvo são, em primeiro lugar, mulheres, porque lembra que eu já resolvi subnichar lá atrás, né? Então, eu decidi subnichar lá atrás. Então, dentro desse subnicho que eu resolvi fazer, então, o meu público-alvo dentro disso tudo são mulheres, mas não é qualquer mulher. São mulheres de 24 a 54 anos. Mas por que dessa idade, Simone? Por que raios você escolheu essa idade? Porque normalmente é a idade que uma mulher decide empreender. E eu quero falar para empreendedoras. Então, normalmente é a idade em que as mulheres têm os seus negócios, seja o seu salão, seja a sua loja, seja virar influenciadora, seja qualquer coisa. E também é um público pagante. Não adianta eu querer falar de empreendedorismo, no meu caso, para meninas de 17 anos. Entendeu? Porque não é um público que hoje é um público pagante. Então eu resolvi trabalhar com mulheres mais ou menos na casa de 24 a 54 anos, tá? Pode ser de qualquer lugar do Brasil? Pode, no meu caso pode. Por quê? Porque eu resolvi trabalhar com a internet. Então, essas mulheres podem estar em qualquer lugar. Desde que elas tenham um celular e um Wi-Fi, eu vou conseguir dar um jeito de chegar nessas pessoas. Então, no meu caso, faz sentido ser do Brasil, de qualquer lugar do Brasil. E eu coloquei aqui uma renda estimada de 800 a 5 mil reais. Porque eu posso pegar tanto as pessoas que de alguma maneira são ainda assalariadas, que vão ter um salário nessa faixa mais ou menos de 800 para cima, como eu posso pegar as que já são efetivamente empreendedoras, que devem estar tirando no seu estabelecimento na casa de uns 2, 3, 5 ou até mais do que 5 mil reais. Mas é a base da minha audiência, é mais ou menos essa, tá? E eu também procuro por mulheres que sejam iniciantes no mundo digital. Não significa que elas são leigas, não significa que elas não sabem nada, não é isso. Mas são mulheres que são iniciantes no mundo digital, quando eu falo, no mundo do marketing. Então, que ainda tem dificuldades com público-alvo, com persona, em desenvolver produtos. Então, esse é o tipo de mulher que eu tô procurando. Me contem aí se alguma de vocês está mais ou menos enquadrada dentro desse tipo de mulher que eu falei aqui. Que agora eu tô curiosa e eu quero saber. Me contem aí se alguma de vocês é mais ou menos parecida com isso. Você vê que aqui a gente, né, se coloca até a prova o tempo todo. Já vi uns corações subindo aí, é porque, né, tá provavelmente certo. Olha lá, apareceu uma. Mais uma. Vamos lá que eu sei que tem mais. Mais uma, mais uma. Show de bola. Ai, Simone, eu todinha. Pô, essa daí eu acertei demais. Eu super sou essa pessoa. Sim, estou. Show de bola. Então é isso que vocês têm que buscar, tá? Significa que pode ser que eu tenha meninas mais novas do que 24 anos ou que eu tenha mulheres acima de 54 anos. Não tem problema nenhum, mas eu trabalho a minha comunicação, o meu estilo, tudo para pessoas dessa idade, para mulheres com essas características, tá? Então, esse daí é o público-alvo. Deu para entender? Vocês conseguem agora enxergar mais ou menos o público-alvo de vocês, baseado nessa informação? Que agora a gente vai entrar mais a fundo ainda, então a gente vai agora para a última camada das profundezas desse assunto, que é a famosa persona, tá? Então, para falar de persona, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem o que é descrever uma persona. A persona, ela é um perfil fictício ou um perfil
que a gente imagina que seja mais próximo do cliente ideal da nossa empresa. Tá? Então, o meu objetivo em entender muito bem a minha persona é compreender, é saber, é ter muito claro na minha mente tudo o que essa pessoa precisa, tudo que essa pessoa costuma fazer, todas as dores dessa pessoa, os hábitos de consumo. Então, quando a gente fala de persona, é quase que você pegar aquela sua cliente favorita e você descreve dentro do que você sabe, é claro, você descreve ela inteirinha. Aí depois você vai pegar outra potencial cliente ou que é cliente e vai descrever ela também, tá? Mas, vejam bem, o fato de você ter clientes hoje não significa que ela seja a sua persona ideal. E é aí que muitas pessoas acabam errando. Por quê? Porque quando você pega, tem gente que acaba virando uma medusa, e aí entra no caso das influenciadoras. Você acaba virando meio que uma medusa, querendo atingir todos os tipos de pessoas. E aí é onde você acaba não atingindo ninguém, porque você está tão preocupada em atender esse tipo de cliente, esse outro tipo de cliente, você está preocupada em atender homens e mulheres, vamos supor, no meu caso, o meu público-alvo, vocês já sabem que é mulheres. E se eu ficar preocupada em atender homens, eu vou ter um problema. Se eu ficar preocupada em atender as meninas de 14, 15, 17 anos, eu vou ter um problema. Se eu ficar preocupada em atender mulheres que não têm negócio hoje em dia, eu vou ter um problema. Então eu não posso, não é porque eu tenho algumas clientes que sejam assim, que eu tenha que mover o meu produto, a minha comunicação e o meu negócio para essas pessoas. Eu tenho que procurar ser fiel ao máximo possível àquilo que eu, Simone, quero fazer, aquilo que eu, Simone, acho que é o ideal de eu entregar. Se não, no caso das influenciadoras, né? E eu já vi muita gente fazendo isso, e eu estava, inclusive, quase caindo dentro disso, gente. Quase caindo dentro disso. Eu vou explicar por quê. O que acontece com as influenciadoras e quase aconteceu comigo também, eu tô atentando você para que não aconteça com você. Às vezes a gente faz um tipo de postagem ou um tipo de vídeo que dá muito bom, que dá muito certo, que as pessoas adoram, sabe? Elas adoram. Aí o que a gente faz? A gente começa a querer fazer cada vez mais coisas parecidas com essa, porque as pessoas gostaram. Até aí tudo bem. Só que aí a gente posta um outro tipo de conteúdo que a pessoa também gosta. Aí a gente vai querer fazer aquele outro tipo de conteúdo também. E aí a gente vai perdendo a nossa característica. E os influenciadores sofrem isso o tempo todo. E tá tudo bem. E tá tudo bem dentro de um limite. Então, se você tá começando, a ideia é que você tenha uma linha mestra. E aqui entra dentro daquela pergunta que eu não recordo o nome de quem foi que fez, de falar de várias coisas. Quando você está começando, é muito importante que você siga uma linha. Então, se o seu assunto maior é falar sobre maquiagem, fala só sobre maquiagem. Depois, quando você tiver ali uma audiência mais cativa, a sua audiência vai te pedir outras coisas. E aí ela já aceita outras coisas. E aí você pode colocar uma pitada de cabelo, uma pitada de produtinhos de beleza, uma pitada de lifestyle. E aí você vai dando pitadas de alguns outros elementos, mas você tem sempre uma linha mestra de conteúdo. E aí quando você não faz isso, você fica indo para qualquer lado, depois de repente você já não sabe mais que tipo de conteúdo você tem que produzir. Porque você deixou expandir para 38 mil tipos de personas. E aí é onde as pessoas se perdem e elas começam a atrair pessoas muito diferentes, com problemas extremamente diferentes, necessidades extremamente diferentes, e na hora que você coloca um produto para vender, você não consegue vender. Não consegue vender porque as pessoas estão todas... Você vai atender 1% da sua audiência e você não sabe mais que tipo de persona é a sua audiência. Você não sabe mais qual é o seu cliente ideal. Deu para entender aqui como é fácil a gente desviar o caminho?
o que aconteceu no meu caso? Eu adoro falar de Instagram. E o Instagram foi a minha plataforma escolhida para eu desenvolver o meu negócio. Só que eu percebi que teve um determinado momento em que eu estava falando cada vez mais de Instagram. Por quê? Porque estava dando bom, as pessoas estavam gostando. Só que eu, Simone, comecei a me sentir incomodada, porque não era Instagram o que eu queria falar. Eu queria falar sobre empreendedorismo, eu queria falar sobre desenvolvimento pessoal para mulheres que são empreendedoras. Como é que a mulher empreendedora pode ter um mindset legal? Como é que a mulher empreendedora pode se sentir melhor com ela mesma, acreditar nela mesma para poder tocar o seu negócio? Entendeu? Então, o Instagram é uma vertente do meu negócio. E eu ainda tô meio que assim, né? Migrando algumas coisas. E não é fácil. Quando você cai nesse buraco, pode ser que eu. Ai, Simone, então você deveria mudar para falar só de Instagram. Pode ser. Mas aí vem uma pergunta muito importante que eu quero fazer para você. Você tá feliz falando só sobre isso? É assim que você se imaginava quando você resolveu fazer aquilo que você ama ou quando você escolheu o seu negócio? Certamente que quando eu resolvi empreender, eu nem sabia que o Instagram poderia virar o que virou. E eu poderia virar todo o meu negócio para falar só de Instagram e poderia dar muito certo. Mas eu, Simone, não quero falar só de Instagram, entende? Então essa que é a questão. Não necessariamente uma coisa que está dando muito bom é uma coisa que você quer fazer, porque você precisa se visualizar fazendo isso por muito tempo. Você precisa se visualizar só fazendo isso. Se você não consegue se visualizar assim, alguma coisa está errada. E no meu caso, eu não queria ser conhecida como a garota do Instagram. E foi até por conta disso que eu mudei a minha marca, coloquei o meu nome, porque eu quero trazer cada vez mais assuntos mais amplos, mas sempre conectados com a mulher empreendedora. Deu para entender até aqui? Então vamos falar um pouquinho mais de persona. Quando vocês forem desenhar a persona de vocês, vocês podem lembrar, se vocês já têm cliente, vocês podem pensar na cliente que vocês já têm hoje. Se você não tem cliente, você pode pensar no que tipo de persona, que tipo de cliente seria ideal para você. Por quê? Baseado no quê? Baseado naquilo que você quer oferecer. Então, no meu caso, o que a Simone quer oferecer? A Simone quer oferecer a possibilidade de mulheres conseguirem empreender aquilo que elas amam. Eu também quero fazer com que a pessoa consiga monetizar o seu conhecimento. Ou seja, ela pode ser muito boa no que ela faz, ela trabalhava no mundo corporativo e ela está querendo ganhar dinheiro de dentro de casa, de repente fazendo um curso ou consultorias. Então, esse é o tipo de mulher que eu também quero. O outro tipo de mulher que eu quero empreendedora são aquelas que já têm um negócio próprio e, na verdade, ela nem quer mudar de negócio. Ela só quer atrair mais pessoas, ela quer alavancar um pouco as suas vendas e levar mais pessoas para o negócio dela. E eu também quero aquela que já trabalha com um negócio físico, por exemplo, prestadoras de serviço, mas que estão querendo expandir para o online para ter duas fontes diferentes de renda e não ficar tão dependente de uma única fonte, tá? Eu também tenho aquela persona que ela tá lá em casa, ela não sabe muito bem o que ela quer fazer da vida, porque ela, por algum motivo, combinou com o marido, parou de trabalhar, tá cuidando dos filhos e da casa, e isso funcionou super bem durante 5, talvez até 10 anos, mas agora não tá mais funcionando tão bem, e ela tá querendo se sentir mais útil, tá querendo conhecer pessoas novas, tá querendo desenvolver, e ela tem muita coisa para poder oferecer ainda para o mundo. Tá? Então é esse tipo de mulher que eu tô atrás. Também procuro aquela menina influenciadora que tá começando, que não se encaixa na sociedade atual, que tá querendo aí tocar a vida dela digitalmente falando. Então, são as personas que eu procuro, tá? Mas eu escrevi algumas aqui para vocês entenderem, ó. Então, quando eu falo da persona, eu coloquei aqui, ó. Simone, 36 anos, é casada, não tem filhos. Ela quer empreender online, pois está constantemente viajando por causa dos negócios do marido. Ela também quer ter o próprio dinheiro. Ela adora internet, então poderia trabalhar com a parte de educação,
tá escrito errado ali, mas tá tudo bem. Compartilhando seus aprendizados do mundo corporativo, quando ela trabalhava no mundo corporativo. Hoje ela não tem renda por conta da renda familiar ser a renda apenas do marido, tá buscando liberdade financeira, mas sem impactar o estilo de vida dela e da família atual, busca se sentir mais útil, mais feliz consigo mesmo, tem bastante tempo disponível e adora estudar e o mundo digital. Tá? Então esse é um tipo de persona. Baseado nesse tipo de persona, eu posso criar alguns tipos de conteúdos. Então eu posso meio que falar diretamente para esse tipo de mulher, tá? Vou colocar aqui outra. Uma persona. A Pri tem 37 anos, ela é casada e mãe de 2 filhos, um de 5 anos e outro de 8. Por que eu coloco isso daqui? Porque uma mulher que é casada, tem 2 filhos, um de 5 e de 8, se essa mulher trabalha fora, ela não tem tempo nenhum. E se ela trabalha só dentro de casa, ela tem os desafios dela, certo? Então, entender esse tipo de coisa também é importante para minha comunicação e para o tipo de produto que eu crio para elas, tá? Então, ó, ela quer empreender online, pois parou de trabalhar fora para cuidar da casa e dos filhos, em acordo com seu marido, acharam melhor assim. Mas, após tanto tempo fora do mercado, ela começou a se sentir subutilizada e, embora tenha muito trabalho em casa, ela gostaria de fazer coisas diferentes, ganhar um dinheiro extra, sem precisar ficar sempre pedindo para o marido e sem precisar ter que trabalhar fora. A Pri trabalhou por muito tempo como secretária, ela é muito organizada, então ela adora temas sobre produtividade e organização. A Pri ainda não sabe, mas dá para ganhar dinheiro com isso, tá? Então essa é mais um tipo de persona. Então, gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Achei mais uma. Aqui, ó, a Marina. A Marina tem 30 anos, é solteira, é manicure, já trabalha como manicure há 2 anos, mas ainda não faz técnicas mais elaboradas. Ó, isso aqui é uma dica para quem quer oferecer cursos para quem é manicure, tá? Então ela já trabalha como manicure, mas ela ainda não faz técnicas mais elaboradas. Ela já tem algumas clientes fiéis, mas ela tá perdendo algumas outras clientes para outras manicures que já fazem unha de gel e fibra. Ela resiste em aprender, pois acha que é muito trabalho e pouco retorno. Ela trabalha muito, mas aos fins de semana gosta de sair com as amigas e ficar com a família. Adora o Instagram, mas não tem nenhum perfil profissional ainda. Vocês gostaram de ver esses exemplos? Então, assim, baseado nesse tipo de informação da sua persona, você consegue criar o seu conteúdo, porque você vai direto nas dores, nos desejos, nos anseios dessas pessoas. Então, essa comunicação, ela é muito mais assertiva. Por exemplo, por que tem hora que eu faço um post, inclusive vai ser um dos temas da live, estratégias para negócios locais? Porque que adianta eu ficar falando de Instagram se eu não falar de como é que eu crio uma estratégia para quem tem negócio? Essa pessoa, ela gosta do Instagram, mas ela quer fazer uma coisa aliada ao negócio dela. Outra dor que eu trabalho muito bem no conteúdo é como transformar seguidores em clientes, porque tem muita gente que tem um monte de seguidor, mas não consegue transformar esses seguidores em clientes. Então você vai direto no ponto dessa persona. E eu só sei disso porque eu desenhei a minha persona antes, porque eu desenhei qual é o tipo de dor, quais são os anseios dessas personas. Tudo bem? Deu para entender? Tem alguma persona minha aqui? Me contem aí se tem alguma persona minha aqui. Eu não falei das minhas personas todas, mas é só para vocês entenderem. Ó, aprendizado universo infantil. Essa está sendo a minha dificuldade, não vai ser mais. Quer dizer, não sei de qual tema você falou, mas entendeu que se você não falar de persona antes, não adianta falar de mais nada? Tudo bem que essas lives elas vão estar em ordem assim, embaralhadas, mas agora você vai linkar isso com a produção de conteúdo. Como é que você faz conteúdo baseado nas suas personas? Tá? Então é isso. Deixa eu só falar então a lição de casa dessa aula para que vocês não se percam baseado em tudo isso. Relembrando, primeiro, eu vou colocar o conteúdo de todas as aulas lá no Telegram.
as apresentações para que vocês possam, e alguns exemplos para que vocês possam pegar depois lá no Telegram e baixar no celular de vocês. E as lives vão ficar salvas e eu vou disponibilizar para quem estiver depois no Telegram, eu vou disponibilizar o link. Sim, vai ficar. Acho que faço parte dessa persona não falada. Sim, eu tenho vários tipos de personas, tá? Ah, e uma coisa só antes de mais nada. Essa questão da persona, gente, não precisa ser uma coisa muito fixa, porque a gente ainda pode ir um pouco mais adiante, mas eu não vou falar aqui, porque existem também dentro do universo da minha audiência, primeiro, as personas que evoluíram comigo, ou seja, aquelas que já são as minhas clientes. Então, quando elas chegaram até a mim, elas chegaram por um motivo, mas elas pode solicitar já. Essas pessoas chegaram a mim por um motivo, mas elas só vão ficar comigo por outro tipo de motivo, porque elas já são minhas clientes. Então eu também preciso criar conteúdos para fazer com que essa minha persona, ela era uma coisa antes de mim e ela com certeza vira outro tipo de persona depois de mim, depois de passar pelos meus produtos. A persona, ela evolui muito com você, conforme você cresce, conforme você amadurece, conforme você muda. As personas também podem mudar, então não se apeguem muito a isso. Pensa no momento atual, defina suas personas para o momento atual e conforme for passando o tempo, você vai modificando. Lá, para fazer, vamos ver se eu consigo atender 2 pessoas. A gente tem 8 minutos, tá? Vamos rapidex, vamos ver se ela vai aceitar e se vai dar tudo certo. Oiê! Oi, Tudo bem, Geisa? tudo bom? Tudo bem, Geisa. Fala de onde você é, o que você faz e qual a sua pergunta rapidinho. Eu sou de Salvador e trabalho com papelaria personalizada. Show. E qual é a sua pergunta? Eu estou estudando aqui um subnicho na papelaria personalizada e é oficina em aniversário. Oficina? Oficina para crianças Uhum. nos aniversários. Show. Muito Enquanto está legal. acontecendo aniversário, a gente está lá na oficina. Só que eu não estou achando nenhuma referência. Já fizeram isso lá em 2015, Sei. mas parou. Aí você até falou aí na live, né? Que tem que observar se as pessoas deixaram de fazer, alguma coisa pode ter acontecido. Mas eu me interessei muito. Eu acho que eu tenho coisas novas a oferecer. Show de bola. Aí eu quero saber o que eu faço. Em primeiro lugar, parabéns por ter buscado subnichar, porque eu acho que isso realmente é muito importante, tá? Em segundo lugar, talvez você possa encontrar referências não exatamente na papelaria criativa em aniversário de crianças, mas o que é que as pessoas estão fazendo de coisas criativas e diferentes dentro do universo de aniversário de crianças. Então, não necessariamente tenha papelaria, mas pode ser que tenha outros tipos de desenhos e atividades recreativas. Então, você pode ver o quanto que está indo bem esse mercado e de repente você pode ser a primeira, porque tudo também tem uma primeira vez. E talvez você só não soube pesquisar, talvez você só não pesquisou suficientemente. Então, vale a pena você ir por essas 2 vertentes, tá? Pesquisa coisas relacionadas que estão acontecendo nos aniversários de crianças, porque qualquer coisa, gente, que é voltada para o nicho de maternidade, sempre dá muito bom, porque as mães investem mesmo. Elas investem, pronto e acabou. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada dentro disso e se não tiver, você pode fazer um pequeno teste. Se você tem essa ideia, você pode fazer como se fosse uma incubadora mesmo. Você vai lá, prepara um material, pode colocar no Instagram que você de repente está procurando esse tipo de mulher, esse tipo de mãe que vai ter uma festinha e que quer fazer uma atividade diferente durante o aniversário da criança e você pode elaborar ali uma atividade de mais ou menos 1 hora, combina com a mãe e faz uma primeira vez, porque não tem jeito, é teste. Só que isso só vai funcionar no online se de alguma maneira funcionar no offline. Entende? E depois você vai poder, um dia, a hora que você tiver esses cases funcionando, você pode expandir como é que faz esse tipo de recreação. Você pode explicar isso no online, ou seja, ensinando outras mulheres a fazerem isso, ou quiçá até as próprias mães fazerem isso como atividade para o aniversário das crianças delas.
né? Então, eu acho que pode ser um ótimo caminho, tá bom? Tá bom, tá bom. Te ajudei? Beijo, claro. Show de bola! Beijo, fica com Deus, querida. Tá bom. Aí! Oi, meu amor! Tudo bem, Gleice? Tudo jóia. Fala aí. Sou de Lagoa Santa, Minas Gerais, e sou social media. Legal. E eu tô querendo falar, igual eu falei aqui nos comentários, sim, a respeito de gerenciamento de rede social. Não é bem sobre o Instagram, mas não sei se eu tenho que ir para esse caminho, para as microempreendedoras, né? E com isso, além de orientar, conseguir cliente para mim nessa área. A minha pergunta é, como subnichar isso daí? Onde que eu posso ir mais específico? Bem, primeiro, obrigada pela sua pergunta. Bem, a primeira coisa é, se você não vai falar só de Instagram, você tem que ter consciência que você vai ter que estar presente nas outras mídias sociais. Não faz sentido você falar de mídias sociais como um todo se você ainda não está fazendo um trabalho no YouTube e no Facebook. Então é uma coisa que você precisa pensar, porque se você não sabe fazer e não está fazendo para você e para sua empresa, dificilmente você vai conseguir oferecer esse pacote de soluções para suas clientes, tá? Uma coisa que você pode fazer é começar subnichando exatamente isso. Em vez de você optar em falar por mídias sociais como um todo, você pode falar de repente só de Facebook, só de Instagram ou Facebook e Instagram e ser mais específica na sua comunicação, tá? Para elas, né? Como que elas podem Exatamente. gerir as redes sociais dela nesses dois canais? Depende, porque você falou que você quer ser gestora. E se você quer ser gestora, você tem que mostrar como é o resultado de uma pequena empresa que tem um serviço de social media. Então, não necessariamente você tem que ensinar ela. Você tem que mostrar os resultados que as suas clientes ou uma cliente zero. Lembra que eu falei de uma cliente zero? Se for o caso, incuba uma única pessoa. Pega uma pessoa e fala, olha, deixa eu trabalhar o seu salão por um mês, me dá um mês e pronto. E pega os pequenos resultados e vai mostrando isso. Fora isso, você tem que mostrar o seu conhecimento em relação aos resultados que o Instagram e Facebook podem gerar para pequenos negócios. Então, eu acho que é mudar um pouquinho a comunicação só. Acho que é nesse ponto que você tem que ter atenção, tá bom? Perfeito, sim, já clareou. Deu uma clareada aí? Como sempre. Tá bom, pra quem não entendeu muita coisa, é porque eu conheço já algumas das necessidades da Geisa, porque por um acaso ela é aluna, tá? Então, aí tem algumas coisas aí que ela tá querendo mudar, tá bom? Gleice, muito obrigada pela sua participação, tá bom, querida? Beijo. Beijo! Me contem se vocês gostaram, me contem se ajudou vocês. Tirem um print se vocês quiserem. Tirem um print, compartilha nos stories de vocês. Fala se você aprendeu alguma coisa comigo. Marquem uma pizza. Se vocês quiserem, tira um print e coloca lá uma pizza nos stories de vocês para as pessoas ficarem meio curiosas e aí vocês falam para elas virem assistir a live, tá bom?